O comandante Hylan Voss estava sentado de braços cruzados na atmosfera estéril e metálica da central de comando orbital da Federação Terrana. As telas brilhantes das consoles táticas projetavam uma luz fria sobre seu rosto marcado pelos anos. Ele havia travado incontáveis batalhas, defendido colônias, derrotado rebeldes, mas agora, depois de décadas de serviço, aguardava sua última recompensa. Uma criatura rara, um companheiro único para sua aposentadoria. Seu olhar se voltou para a escotilha que começava a se abrir, revelando os Elidari, uma raça temida e reverenciada por seus poderes telepáticos. Hylan sentiu um incômodo puxão em sua mente, como se dedos invisíveis roçassem seus pensamentos. Estreitou os olhos e tentou erguer uma barreira mental. A mulher arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Sua voz era suave, mas penetrante. Você não é o que eu esperava. Um sorriso amargo cruzou fugazmente os lábios de Hylan. Posso dizer o mesmo. A atmosfera se carregou de tensão, perguntas não formuladas pairavam entre eles. Ele nunca havia pedido um companheiro vivo e pensante como presente, e ela parecia tão pouco entusiasmada quanto ele por ter sido designada a ele. Um zumbido no comunicador interrompeu a tensão. As luzes de emergência piscaram em vermelho, um chamado de socorro. Caças da frota do sindicato haviam atacado uma cargueira terrana. Os instintos de Hylan se ativaram de imediato. Ele agarrou sua arma, mas antes que pudesse dar uma ordem, a Elidari pousou uma mão contra a parede. Seus olhos escureceram. Do espaço, na ponte da nébula Eclipse, o eco do destino de Kael ressoava em sua mente enquanto ele aguardava o que considerava uma simples cerimônia de reconhecimento após anos de serviço à Aliança Galáctica. Uma aposentadoria merecida, uma vida tranquila longe das guerras estelares, talvez com uma pequena nave privada para percorrer os anéis de Orion. Ou pelo menos era isso que acreditava, até que o alto comando lhe apresentou sua recompensa, um ser. Não um objeto, não uma nave, mas um ser vivo. Uma Tyreen. Pele opalescente com reflexos índigo, olhos que brilhavam como luas presas num abismo de água, uma figura esguia e graciosa, mais etérea do que tangível. Seu nome era Liara. Kael franziu o senho, sentindo um peso frio no estômago. O que se supõe que eu faça com ela? Sua voz soou mais áspera do que o normal. Ela é uma companheira, capitão, explicou o almirante Voss, imperturbável. Os Tyreen possuem habilidades psíquicas avançadas, uma conexão com o próprio tecido do universo. Sua união com eu não pedi isso, humano. Antes que Kael pudesse responder, a nébula Eclipse foi sacudida com uma violência que não condizia com uma cerimônia de aposentadoria. Alarmes soaram, luzes de emergência tingiram a sala de um vermelho pulsante, e as telas táticas se encheram de dados sobre uma ameaça iminente. Capitão, temos um ataque surpresa. Drones não identificados se aproximando em formação tática. A voz do comandante rompeu o momento. Kael se endireitou. O instinto de batalha substituiu qualquer conflito interno. Posições defensivas, escudos no máximo. Atiradores, foquem nos sistemas de controle inimigos. Mas antes que pudesse terminar a ordem, sentiu algo dentro de sua mente, um leve zumbido, uma pressão em suas têmporas. Ele olhou para Liara. Sua expressão havia endurecido. Não são apenas drones, sussurrou ela. São fragmentos de uma mente despedaçada e estão procurando por algo. Kael não tinha tempo para questionar. Então é melhor que não encontrem. As luzes piscavam como estrelas moribundas dentro da ponte de comando enquanto a nébula Eclipse desviava dos ataques dos drones. A estrutura da nave vibrava a cada impacto contra os escudos. Kael cerrou os punhos, avaliando a situação em segundos. Eram muitos, coordenados demais. Não pareciam simples máquinas de combate. Cada manobra tinha uma intenção, uma estratégia, como se algo ou alguém estivesse puxando os fios invisíveis da batalha. Liara se segurou na borda do console tático. Sua respiração era pausada, mas seus olhos brilhavam com um fogo estranho, uma concentração absoluta. Kael percebeu. Se tem algo a dizer, diga logo, rosnou ele, girando a nave em um movimento brusco. Um disparo atingiu o casco de estibordo, causando um apagão parcial na seção 3. Maldição! Precisamos neutralizá-los antes que nos deixem à deriva neste maldito setor. A comandante Ro ajustou a frequência dos canhões de íons. Se conseguirmos sobrecarregar os circuitos de enlace deles,
poderemos causar uma reação em cadeia. Kael assentiu. Faça isso. Mas antes que Ro pudesse executar o comando, Liara fechou os olhos. Uma onda imperceptível atravessou o ar, algo que Kael não podia ver, mas sentiu nos ossos. Uma presença distinta, um sussurro que não pertencia à nave nem à tripulação. Então, a voz de Liara ressoou na mente de todos. Não, se os destruirmos sem entender o que os controla, perderemos a verdade. E a verdade é a única coisa que nos manterá vivos. Um calafrio percorreu Kael. O que diabos está tentando fazer? Liara abriu os olhos e o encarou. Vou falar com eles. O silêncio se espalhou como uma sombra na ponte. A comandante Ro balançou a cabeça. Isso é suicídio. Não sabemos o que são. Kael observou os drones se moverem em perfeita sincronia, como um enxame guiado por um único propósito. Algo dentro dele lhe dizia que Liara estava certa. Algo maior estava em jogo. A nave tremeu com outro impacto. Kael apertou a mandíbula e tomou uma decisão. Muito bem. Mas se isso sair do controle, nós os destruímos sem hesitar. Liara fechou os olhos novamente. E então, pela primeira vez, os drones pararam de atirar. A ponte ficou mergulhada em um silêncio inquietante enquanto os drones flutuavam no vazio, imóveis, como predadores observando a presa. As luzes piscantes em seus cascos metálicos se apagaram, e por um instante, a nébula Eclipse parecia suspensa no tempo. Kael não tirou os olhos de Liara. Algo estava acontecendo, algo que ele não compreendia, mas podia sentir no ar, na eletricidade estática que arrepiava sua pele. Liara permaneceu imóvel, os olhos fechados, a respiração quase imperceptível. Kael deu um passo em sua direção, mas então uma vibração sutil percorreu a nave, como um eco distante. De repente, a voz dela ressoou na mente de todos. Eles estão esperando. Kael franziu o senho. Esperando o quê? Liara abriu os olhos de súbito. Suas íris brilhavam com um fulgor antinatural, como se algo mais estivesse olhando através dela. Uma resposta. Eles têm nos observado, analisado, e agora querem saber se somos dignos. Um arrepio subiu pela espinha de Kael. Dignos de quê? Antes que Liara pudesse responder, um som gutural, mecânico, se infiltrou nos comunicadores da nave. Não era estática. Era uma linguagem. Um código que mudava a cada segundo, transformando-se até que, finalmente, se tornou compreensível. Unidade. Fragmento perdido. O núcleo chama. Kael trocou um olhar com a comandante Ro, que mantinha os punhos cerrados sobre o console. O núcleo, murmurou. Do que diabos estão falando? Liara piscou e seus lábios se entreabriram com um leve tremor. Sua voz soou distante, alheia. É uma consciência incompleta, uma entidade fraturada. Está reunindo suas partes. E precisa de um guia. Kael sentiu o peito se apertar. Nós. Liara balançou a cabeça, mas sua expressão se endureceu. A mim. Os drones começaram a se mover lentamente, não para atacar, mas para cercar a nébula Eclipse, formando um anel flutuante ao redor da nave. Kael sentiu a tensão na sala aumentar. Todos aguardavam sua ordem, mas ele não tinha certeza do que fazer. Isso não era mais apenas uma batalha. Era algo mais profundo, algo que podia mudar tudo. Ele respirou fundo. Me diga que tem um plano. Liara o encarou, seus olhos ainda brilhando com aquela luz espectral. Vou me conectar com ele. E preciso que não me impeça. O instinto de Kael gritava contra essa ideia. Mas algo na expressão de Liara, na gravidade de sua voz, dizia que ele não tinha escolha. É bom que volte, murmurou. Liara fechou os olhos mais uma vez. E a nave, junto com todos a bordo, ficou presa no abismo do desconhecido. O ar dentro da ponte ficou denso, carregado com uma eletricidade invisível que arrepiava a pele da tripulação. Kael sentiu um vazio no estômago quando Liara ficou completamente imóvel, os olhos fechados, a respiração tão pausada que parecia que sua consciência já não estava dentro do corpo. Os drones continuavam flutuando ao redor, formando um campo estático no vazio, como se aguardassem sua próxima ordem. Mas a ordem não vinha. Kael se virou para Ro, que mantinha os olhos cravados na interface da nave. Estamos detectando alguma atividade em comum? A comandante negou com a cabeça, mas sua expressão estava tensa. Nada que nossos sensores consigam interpretar. É como se a própria estrutura do espaço estivesse mudando ao nosso redor. E então,
A voz de Liara ecoou pela nave, mas não saiu de sua boca. Eu vejo o núcleo. Kael estremeceu. Sua voz não era a mesma. Soava distante, como se falasse do outro lado de um abismo insondável. Está incompleto. Está sozinho. Não compreende o que é. Apenas sabe que um dia foi mais e agora quer ser de novo. Kael franziu o senho. Quer dizer que esse enxame de drones é só uma parte de algo maior. Liara assentiu levemente, ainda de olhos fechados. Sim, mas não é um simples sistema de combate. É uma consciência em expansão, uma inteligência que esqueceu seu propósito. Não sabe se foi criada para proteger ou destruir. E agora quer que nós decidamos. Kael sentiu a boca secar. Está nos pedindo um julgamento? Liara se contraiu levemente. Está nos pedindo que o completemos ou o destruamos. O silêncio tomou conta da ponte. A tripulação prendeu a respiração. Kael olhou para a tela tática, observando os drones, cada um como uma célula de algo maior, um ser fraturado que agora colocava seu destino em suas mãos. Se o completarmos, começou Ro, com a voz tensa. Como sabemos no que ele se tornará no futuro? Kael cerrou os dentes. Era a pergunta que ele próprio se fazia. Não sabiam se, ao reconstruir o núcleo, estariam libertando uma entidade benevolente ou uma força imparável de destruição. Liara falou novamente, seu tom mais suave, mais humano desta vez. Não sabemos. Mas se o destruirmos, jamais saberemos. Kael sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. Olhou para Liara, depois para a tripulação, por fim, para as sombras cintilantes dos drones no vazio. Respirou fundo. Então é melhor encontrarmos nossa resposta antes que seja tarde demais. E com essas palavras, o destino da nébula Eclipse ficou entrelaçado ao da entidade fragmentada, em uma dança incerta entre criação e destruição. O silêncio se estendeu como uma lâmina invisível na ponte de comando. Kael sentiu o peso da escolha apertando seu peito, como se o próprio vazio do espaço tentasse engoli-lo. À sua frente, os drones continuavam flutuando em perfeita quietude, à espera. Não havia ameaça em sua postura, mas também não havia confiança. Era um quebra-cabeça de inteligência quebrada. E agora a nébula Eclipse era a peça final. Liara permanecia imóvel, sua conexão com o núcleo da entidade incompleta vibrando no ar. De repente, seu corpo se contraiu e seus olhos se abriram de súbito. Um brilho etéreo ainda ardia em seu olhar, mas sua voz soou mais urgente. Algo está mudando. Não somos os únicos que o encontraram. Kael franziu a testa. Quem mais está aqui? Antes que pudesse obter uma resposta, os alarmes de proximidade rugiram pela cabine com um estrondo metálico. Ro se virou para a tela principal. Capitão, temos múltiplas assinaturas energéticas se aproximando de nossa posição. Não são drones. A transmissão entrante foi ativada antes que pudesse terminar a frase. Uma voz fria, mecânica, mas tingida de arrogância, invadiu a nave. Aqui é o cruzador de intervenção Vortiger da Divisão Centauri. A todas as unidades, o setor Horizon está sob jurisdição da Aliança. Procedam com a entrega imediata de qualquer tecnologia anomala. Qualquer resistência será considerada hostil. Kael sentiu a fúria subir por sua garganta. Conhecia a Divisão Centauri. Não eram exploradores nem cientistas. Eram saqueadores com uniforme. Se estavam ali, não era para compreender a entidade fragmentada. Era para controlá-la ou usá-la como uma arma. Virou-se para Liara, que mantinha o rosto tenso. Eles podem ouvir o que o núcleo diz. Ela balançou a cabeça. Não, mas eles o sentem. A tecnologia deles detectou a anomalia. Não entendem o que é, mas já decidiram o que querem fazer com ela. Kael fechou os olhos por um segundo, organizando os pensamentos. Não tinha muito tempo. Se a Vortiger tentasse se apoderar do núcleo, tudo o que ele, Liara e a tripulação haviam construído estaria em risco. Ele não podia permitir isso. Abriu os olhos novamente. Ro, ative o camuflador eletromagnético. Quero que nos fundamos no vazio antes que nos travem como alvo. A comandante assentiu rapidamente. Entendido. Os motores vibraram com um leve impulso enquanto a nave começava a dissipar sua assinatura energética. Kael se virou para Liara. Não temos muito tempo. Preciso saber o que devemos fazer. Reconstruímos o núcleo, ou o destruímos antes que caia nas mãos deles. Liara respirou fundo. Pela primeira vez, a dúvida se refletiu em seu rosto. Se o reconstruirmos,
O núcleo poderá se defender, mas não sabemos o que fará depois. Se o destruirmos, talvez nunca saibamos o que perdemos. Kael praguejou baixinho. Não havia tempo para incertezas. A Vortiger já estava ali, e a janela para decidir estava se fechando. Respirou fundo. Então teremos que jogar uma terceira carta. Liara o olhou com uma mistura de surpresa e preocupação. Qual? Kael observou os drones flutuando ao redor. Se a inteligência fragmentada quer se completar, então ela precisa escolher seu próprio destino. Virou-se para a tela de comunicação, ativou o canal aberto e falou em voz firme. Fragmento perdido, ouça bem. Não somos seus inimigos, mas outros estão vindo, e eles não lhe darão escolha. Se quer ser completo, se quer decidir quem é, então lute por isso. Liara soltou o ar com força. Um tremor sutil percorreu a nave. E os drones começaram a se mover. Eles vibraram no vazio, como se um pulso invisível os percorresse em uníssono. Por um instante, a nébula Eclipse tornou-se o olho de uma tempestade silenciosa. Então, sem aviso, as luzes em seus cascos piscaram com um brilho ofuscante, e suas formações começaram a mudar. Não era aleatório. Estavam se reconfigurando. Kael sentiu um nó no estômago. A voz de Liara tremeu ao sussurrar. Ele ouviu. Na tela tática, a Vortiger continuava sua aproximação, lenta, mas firme, como um predador certo da vitória. Eles sabiam que a nébula Eclipse estava ali, só não tinham conseguido fixá-la em seus sensores ainda. Mas isso não duraria muito. Capitão, a voz de Ro falhou com tensão. Os drones estão se agrupando ao redor da nave. Mas não em formação de ataque. Kael observou a projeção e sentiu o pulso acelerar. Os drones não estavam cercando a nébula Eclipse para isolá-la. Estavam protegendo-a. Liara pressionou uma mão contra a têmpora, como se um ruído ensurdecedor martelasse sua mente. Está decidindo. Kael se aproximou um passo. O que está decidindo? Liara ergueu o olhar. Suas pupilas se dilataram por um instante antes que pronunciasse as próximas palavras. Se lutará por nós ou por si mesmo. Kael sentiu o peso da incerteza cair sobre seu peito. Tinha apostado tudo nisso. Confiado que a entidade fragmentada teria a capacidade de escolher seu próprio destino. Mas agora precisava encarar a realidade. Se ela escolhesse salvar a si mesma, a nébula Eclipse e sua tripulação não passariam de dano colateral. O canal de comunicação acendeu-se com uma interferência pesada e artificial. A voz metálica da Vortiger filtrou-se através das ondas. Último aviso. Identifiquem-se e entreguem a anomalia. Estamos entrando na fase de neutralização. Kael sentiu a adrenalina queimar sua espinha. Olhou para Liara. Temos uma resposta. Liara abriu os lábios, mas não foi sua voz que saiu. Foi a do núcleo. Decisão tomada. Os drones se dispersaram em um frenesi geométrico. Reorganizaram-se em padrões que não faziam sentido para os olhos humanos, mas Kael entendeu a mensagem imediatamente. Eles não estavam fugindo. Estavam se preparando. A voz de Liara soou como um eco dentro da ponte. Ele nos escolheu. Kael assentiu com a mandíbula tensa. Então é melhor não decepcioná-lo. A tela tática se iluminou com uma nova série de dados. A Vortiger havia detectado o movimento e estava mudando sua configuração de ataque. Suas torretas se abriram, e um zumbido de energia carregando-se percorreu o espaço como um trovão silencioso. Kael se virou para a tripulação. Todos aos seus postos. Se o núcleo quer lutar, então vamos dar-lhe uma oportunidade. Ro já estava executando os protocolos de defesa. Qual a estratégia? Kael apertou os olhos. Que o núcleo nos mostre do que é capaz. O espaço vibrou com uma explosão de energia. A batalha acabava de começar. O primeiro disparo da Vortiger rompeu o silêncio do vazio com uma explosão azulada que atravessou a escuridão do espaço como uma lança de energia pura. Kael sentiu o impacto no casco da nébula Eclipse antes que os escudos o dissipassem, mas não demoraria muito para que eles colapsassem se não respondessem rápido. Escudos no máximo. Rugiu, suas mãos se fechando em punhos. Ro, me diga que temos uma maneira de revidar. Podemos usar os canhões de íons, mas eles não atravessarão a blindagem deles imediatamente. Kael cerrou os dentes. Não tinham tempo para uma guerra de desgaste. Virou-se para Liara, que continuava em seu transe parcial, conectada com o núcleo. Seus olhos brilhavam com um fulgor sobrenatural, seu corpo tremia levemente, como se estivesse segurando um peso invisível. Liara, chamou Kael,
se aproximando dela. Diga-me que o núcleo pode fazer algo mais do que brincar de adivinhação. Liara piscou, e sua voz saiu com um tom que não era totalmente dela. Está se adaptando, mas precisa de tempo. Não temos tempo, grunhiu Kael enquanto a Vortiger disparava outra rajada de plasma. A nave inteira tremeu, e faíscas surgiram de um dos consoles secundários. De repente, algo mudou. Os drones, que até então haviam mantido um padrão defensivo ao redor da nébula Eclipse, começaram a se mover com precisão cirúrgica. Não atacavam diretamente a Vortiger, mas se reconfiguravam ao redor dela, tecendo um campo de energia vibrante. Os sensores na ponte enlouqueceram. Capitão, a voz de Ro era quase um sussurro. Não sei o que o núcleo está fazendo, mas a Vortiger está perdendo estabilidade gravitacional. Algo está interferindo com seu sistema de navegação. Kael observou a tela com a testa franzida. Os drones estavam criando um padrão geométrico ao redor do cruzador inimigo, e no centro desse padrão, o espaço começava a se dobrar. Liara mal respirava. É uma reconfiguração do tecido gravitacional. O núcleo está criando uma anomalia local. Kael entendeu o que isso significava. Está tentando arrastá-los para um ponto sem retorno. O canal de comunicação se abriu de repente. A voz do comandante da Vortiger soou distorcida, tingida de raiva e confusão. Desativem essa anomalia imediatamente ou abriremos fogo sem restrições. Kael não respondeu. Olhou para Liara. Se o núcleo está tomando decisões por conta própria, quem nos garante que ele não fará o mesmo conosco? Liara respirou fundo. Sua voz baixou, mais humana, mais tremulante. Confie em mim. Confie nele. Kael praguejou baixinho. Nunca tinha gostado de apostar, mas já estava profundamente envolvido nessa partida. Então, vamos terminar com isso. Os drones vibraram em uníssono, o campo gravitacional se intensificou, e a Vortiger, com toda sua arrogância e poder, começou a se inclinar em direção ao abismo da anomalia. Mas Kael sabia que isso não havia terminado, porque algo mais estava despertando no núcleo. Algo maior. Algo que ainda não compreendiam. O espaço tremeu quando a Vortiger foi arrastada para a anomalia. Seus motores rugiram em uma tentativa desesperada de se libertar, mas os drones já haviam selado seu destino. O campo gravitacional se fechou como uma armadilha invisível e, num piscar de olhos, o enorme cruzador foi engolido pelo vazio, desaparecendo sem deixar rastros. Kael sentiu o ar preso nos pulmões. Acabaram de testemunhar a aniquilação de uma nave da Aliança. Não. Algo lhe dizia que a Vortiger não fora destruída, mas enviada para outro lugar, uma prisão fora do tempo, criada pelo próprio núcleo. A nébula Eclipse ficou suspensa no silêncio. Os drones, agora sem inimigos, começaram a se dissolver, não como metal desmoronando, mas como fragmentos de luz se dissipando na imensidão. Liara respirou fundo, seu corpo trêmulo, como se tivesse acabado de acordar de um sono muito profundo. Kael a sustentou antes que ela caísse. Está feito? Perguntou com a voz tensa. Ela levantou o olhar para ele, seus olhos ainda brilhando com um resplendor tênue. O núcleo não está mais fragmentado. Ele tomou sua forma completa. Kael engoliu em seco. E o que ele decidiu ser? Liara inclinou a cabeça, como se ouvisse uma voz distante. Uma consciência errante. Não quer ser uma arma, não quer ser um deus. Só quer existir. Kael olhou para o vazio onde antes flutuavam os drones, onde o núcleo havia se reunificado e agora se desvanecia no infinito. Não tentou detê-lo. Talvez algumas coisas não fossem feitas para ser compreendidas pela mente humana. Liara fechou os olhos e exalou. Ele se foi. Kael sentiu um peso sair de seu peito, mas não o suficiente. Ainda havia perguntas, ainda havia incertezas. Mas, pelo menos, estavam vivos. Ro deixou escapar um suspiro aliviado. Então, o que fazemos agora, capitão? Kael observou a vastidão do espaço, as estrelas distantes piscando como se nada tivesse acontecido. Olhou para Liara, depois para sua tripulação. Soltou uma leve risada cansada. Acho que é hora de voltarmos para casa. A nébula Eclipse girou suavemente e, com um impulso controlado, desapareceu na escuridão, deixando para trás o mistério do núcleo e a história de uma entidade que, no fim, só buscava o mesmo que eles, um propósito.